Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de um menino que se intitula Assassino de sua mãe e viciado em masturbação, mas que na verdade é só mais um dentre tantos meninos aqui desse país que vivem à margem da sociedade. E essa história eu li num livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é, então, Matei Minha Mãe, do Anderson Félix, que foi uma parceria que eu fiz com o autor. Ele entrou em contato comigo, falou um pouco sobre o trabalho dele, eu dei uma lida ali na sinopse, já fiquei super interessada na história. Ele acabou me enviando, então, um exemplar para eu ler, para eu resenhar, e, sinceramente, foi uma das melhores ideias que ele teve e que eu tive de aceitar, porque foi uma leitura incrível e eu vou contar para vocês por quê. Mas antes de irmos à resenha, então, eu queria lembrar de você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir, compartilhar com seus amigos para a literatura chegar a mais lugares. Também ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui do canal. Outro lembrete é que eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para compra desse livro. Se vocês virem minha resenha, se interessarem, tiverem vontade, compra aqui pelo link do canal que você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar ali no livro. Então, vamos ver se eu consigo fazer você comprar esse livro. Mas então, sobre o que a gente vai ler nesse livro? Aqui a gente vai conhecer o Samuel, que é um menino que tem ali entre 15 e 16 anos. Passa algum tempo ali, conforme ele vai contando a narrativa. Na verdade, ele já é adulto, ele está no exército e ele decide então escrever uma carta sobre esse período da sua vida tão conturbado, numa forma ali de um pouco desabafar, um pouco de aceitar o que aconteceu com ele. Então, todo o livro é como se fosse uma grande carta do Samuel nos contando sobre a vida dele, o que pra mim já é super fantástica essa abordagem. Mas então, lá durante a sua adolescência, ele se intitulava então um masturbador compulsivo e também se sentia bastante culpado pela morte da sua mãe. Acontece que a mãe dele morreu há uns 2 anos atrás, no momento que ele começa a narrativa, e ele vive então ali com o pai e com o irmão mais velho. O problema maior é que, além dele se sentir culpado pela morte da mãe, e a gente vai descobrir isso ao longo da narrativa, o porquê disso, ele tem um relacionamento super distante com o pai dele, nenhum deles conseguiu, na verdade, lidar muito bem com a morte da mãe e eles acabaram se afastando mais ainda. E como a gente já sabe, né, ali a relação entre meninos às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Ele vê um pouco mais de suporte na figura do irmão mais velho. Mas tudo isso vai por água abaixo quando o irmão então desaparece junto com a namorada. Eles não sabem se eles fugiram, para onde eles foram. E o Samuel então parte em busca desse irmão para descobrir o que realmente aconteceu. Eu me interessei por essa sinopse logo de cara porque eu vi que o Samuel ele ia ser uma figura ali um pouco mais engraçada, ele fala muito palavrão, ele é muito bocudo e é muito legal porque o carisma dele cresce muito ao longo do livro e você se vê ali quase que um alívio cômico em muitas coisas que ele fala, mas por trás disso tem uma história ali de muito trauma, de muitas coisas que ele não sabe lidar, ele não tem idade para lidar com isso. Então é muito legal porque tem diversos momentos que são leves, entre aspas, por causa da narrativa dele, mas que tem muitas outras coisas por trás disso tudo. Pra mim, particularmente, foi muito legal acompanhar essa narrativa, porque como você tá basicamente dentro do fluxo de consciência ali, dos pensamentos do Samuel, ele não tem filtros pra falar, então ele fala sobre as meninas que ele tá interessado, ele fala sobre o quanto ele se masturba, assim, durante essa época da vida dele. Ele fala um monte de palavrão, um monte de coisa, assim, super de menino sem noção, assim, que é muito legal, porque você acompanha ele, você entende o que ele tá sentindo, e ele me mergulhou na narrativa de uma forma assim que eu acho que poucos livros conseguiram fazer isso comigo. Como eu disse, você começa a narrativa sabendo só que a mãe dele morreu e que ele carrega ali uma parte da culpa, você não sabe exatamente o que aconteceu com ela, o que levou ele a se atribuir tudo isso, e é muito difícil acompanhar, porque pra mim é muito complicado entender esse relacionamento do pai com os 2 filhos, dá pra ver que eles têm uma barreira muito grande em falar sobre o assunto, talvez um pouco mais aí agravado pelo fato deles serem ali 3 meninos, 3 homens, e não saberem lidar com isso, o que é extremamente angustiante pra você acompanhar toda aquele pessoal sofrendo e todo mundo muito calado. Então, isso me impactou bastante. Uma parte importante para entender o contexto da história é que o pai e os meninos vivem num lugar ali de Florianópolis que é extremamente pobre, é um lugar que basicamente é no caminho de um lixão, então eles não têm muito auxílio, eles não ganham muito, eles precisam se concentrar muito para sobreviver. Inclusive o Samuel, em diversos trechos do livro, ele vai ali perto
não sei exatamente o que é, caçar uns caranguejos. Uns bichos que ele fala um nome, mas eu não tenho a mínima noção do que é, porque eu não conheço de lá. Mas enfim, ele inclusive vai ali meio que caçar o que eles vão comer, porque eles realmente não têm dinheiro. Então, dentro de todo esse contexto ali que ele tá inserido, que pra mim é muito longe do meu, eu consegui ficar extremamente próximo justamente pela essa narrativa do Samuel, cheia de palavrão, cheia de putaria, e você consegue ver ali por trás de todas as bobeiras que ele tá falando, de tudo as coisas engraçadas que ele fala, você consegue ver esse contexto social dele extremamente bruto, com ele ainda mais dentro do contexto do trauma que eles passaram. Aqui eu só queria deixar um adendo que, pra mim, essa história conversou diretamente comigo. Eu não me importo realmente de tudo que ele fala ali, todos os palavrões que ele usa. Pra mim, isso realmente me aproximou mais com o personagem. Mas, claro, se você não gosta desse tipo de narrativa, se você não gosta de palavrão, se você não gosta dessas descrições, claro que vai ser um livro que não vai te agradar. Mas eu acho que vale muito a pena assistir. Mas eu acho que vale muito a pena ler, porque ele vai muito além dessa camada externa ali do Samuel. Voltando a esse contexto social que ele está inserido, é muito legal ver essa comunidade que está ali em volta, os vizinhos, os amigos ali, mesmo que sejam uns amigos meio duvidosos, a forma como esse pessoal ali luta para tentar ajudar um pouco eles ali, eles veem, às vezes, ele precisando de dinheiro, precisando de alguma coisa, um amigo faz um favor, um amigo faz outra coisa, então é bem legal ver como eles funcionam como comunidade, como eles se ajudam mesmo, quase que todo mundo tendo o mesmo pouco, o que é extremamente legal. E mesmo nesse relacionamento tão problemático que o Samuel tem com o pai, você vê que o pai dele, ele tá tentando fazer alguma coisa para mudar essas circunstâncias. Ele fica, às vezes, algumas vezes até mais tarde, porque ele vai numa igreja para tentar ali ter um pouco mais de aceitação sobre a esposa dele que faleceu. E ao mesmo tempo ele trabalha que nem um louco para conseguir juntar dinheiro, porque ele diz que ele quer tirar os meninos daquele lugar, ele quer ir para um lugar melhor, comprar uma casa, parar de passar tanto sufoco e tudo mais. Então é muito legal que, mesmo que cada um esteja ali trilhando o seu caminho sozinho do luto, eles ainda estão pensando um no outro e ainda lutando um pelo outro. Isso tudo que eu tô contando na narrativa parece deixá-la extremamente triste e dramática, mas na verdade não. Você vê isso assim mais como plano de fundo do que tá acontecendo. O Samuel é super bem-humorado, tem sempre mil coisas acontecendo. É muito legal que nesse começo do livro você acompanha ele tentando conhecer uma menina que ele conversa pelo telefone. Se passa no final dos anos 90, então ele tá conversando, ele tem o número de uma menina que ele tem meio que um romance, ele nunca conheceu a menina e ele liga pra ela do orelhão, que é extremamente legal. E pra ele, tipo, tudo que significa a vida, ele realmente ir atrás de uma menina pra transar pela primeira vez. Então é muito legal porque você tá acompanhando um menino de 16 anos cheio de hormônios e, enfim, atrás da sua primeira transa. E o livro dá, tipo, uma virada total quando então o irmão dele desaparece e ele decide catar todo o dinheiro que ele tem, enfiar as coisas na bolsa, inclusive vender o PlayStation e as fitas, pra ir então pra ilha de Florianópolis buscar o irmão, seguir os rastros para descobrir para onde ele foi. E ele então vai encontrar diversas pessoas ali à margem realmente da sociedade, inclusive um morador de rua que vai auxiliar ele, porque ele não tem dinheiro para ficar em hotel e coisas assim. Então é muito legal porque ele realmente tem uma visão ainda mais chocante do que é a realidade de algumas pessoas e começa a balancear realmente o que importa na vida e o que não importa. E como ele deveria lidar com tudo isso, talvez aceitar um pouco mais essa perda da mãe. Então é muito legal, é muito bacana, vai trazer diversos ensinamentos. Tem diversas cenas que me deixaram assim a cena na cabeça por muito tempo. Então é muito legal, é aquele tipo de livro que vai trazer muitos ensinamentos mascarado de muita diversão, ironia e putaria. Inclusive, eu acho que, além de ser uma leitura extremamente gostosa, porque é como se você estivesse lendo, sei lá, um textão do Facebook, assim, dele contando a vida dele, é muito bacana porque te coloca num lugar muito diferente do seu, pelo menos no meu, né? Traz personagens, por exemplo, ali que te fazem refletir sobre pessoas que estão na rua, que muitas vezes a sociedade encara como pessoas que estão ali querendo ganhar alguma coisa, mas que tem muitas histórias por trás, muitas histórias tristes por trás, e que é muito legal, muito impactante, e como eu disse, como é narrado pelo ponto de vista do Samuel, tem aquele ar um pouco mais feliz.
Pra mim foi uma experiência realmente incrível ler esse livro. Eu adorei ele do começo ao fim. Eu devorei ele quase que num dia só não devorei porque realmente tava ficando muito tarde. Eu deixei pra terminar no outro dia pra não perder nenhum detalhe. Mas é um livro que você engole porque você quer muito saber o que aconteceu, o que vai acontecer com ele. E eu estou muito feliz que o autor realmente me convidou pra fazer a leitura, porque seria um livro que dificilmente eu entraria em contato. Eu até me interessaria com certeza pela sinopse, mas a divulgação de livros nacionais às vezes não são tão grandes, e eu acho muito importante eu ter tido contato para ver quantos livros eu posso estar perdendo por talvez não ir atrás de mais literatura nacional. Então, se você se interessou pela história, adquire o livro, dá uma lidinha, baixa a amostra, porque eu acho que vale realmente a pena. Ele já me ganhou ali nas primeiras páginas e eu acho que ele pode ganhar você também. E a minha nota para esse livro foi, então, 5 estrelas, favoritadíssimo, uma leitura que me tirou da minha zona de conforto, que eu realmente não esperava lá muita coisa, que trouxe diversos ensinamentos, e foi uma leitura super agradável, ao mesmo tempo que super reflexiva. Então, acho que vale muito a pena conhecer essa história. Então, galera, eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu, compartilhou, ativou o sininho, todas essas coisas, agora é o momento. Ativa, se inscreve, compartilha e todas essas coisas. E a gente se vê então por aí.